Oi, gente boa. Nós já estamos aqui conosco com a Jaqueline e é uma honra, um prazer que ela tenha aceitado o nosso convite. Jaqueline, entre, bem-vinda, minha querida. Que coisa boa. Boa noite, Caio, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Acompanhei aí o devocional, lindo. Sempre que posso, faço questão de acompanhar para, nesse momento de pandemia, a gente se alimentar da palavra. E Amém. você é essa pessoa simples, que prega de forma simples e clara, então a gente consegue se conectar bem com o Senhor. Amém. Que coisa boa. E você é muito, muito simpática, minha querida. Obrigada. Simpatia pura. Eu posso cometer uma indiscrição? Você está com que idade? Eu estou com 45. Vou fazer você 46. Parece que tem... Braulio, ela parece que tem quantos anos, Braulio? Com essa carinha. 32. Vamos lá, vai. Ai, Braulio, te amo. Não, mas é verdade. É uma menina. Né? Era o que eu daria também. 32, Caio? Ela não passa de 35 32, 33, agora 40 Nossa. 45. Faço 46 em agosto. Jamais. Meu Podia Deus ser minha filha. Você tem a idade do meu filho mais velho, que tem 45 anos. É de 75 ele, né? Ele é de maio de 76. Ele faz 45 anos. Esse ano. Ele faz 45 agora, semana que vem. Que bom, obrigado. Acho que a melanina ajuda um pouco. Ajuda sim. E uma vida, um coração alegre que aformoseia o rosto e rejuvenesce a gente. Você tem filhos? Eu tenho uma filha de 26 anos. Aí é sacanagem. Não. Eu fui. Tem neto? Tem um netinho de 4 anos e um bebê de 4 também. Extraordinária, Jaqueline. Eu tenho um filho de 4 e um neto de 4. Foi muito interessante. Que coisa maravilhosa. Ela pode tudo, Caio. Hã? Ela pode tudo. Oh, meu Deus. Olha isso, neto e filho da mesma idade. Da mesma idade. Deus é bom demais, né? Um neto e um filho da mesma idade é uma coisa fascinante. Fascinante. E o seu marido? Meu marido... Então, a minha filha de 26, eu fui mãe solteira, no momento... Mãe e solteira. Eu decidi não casar, foi um dos meus conflitos no início da minha conversão, né? Eu me converti aos 16 anos, e eu falo que dos 16 aos 19, na igreja do Evangelho Quadrangular, aqui, eu vivi, assim, aquele primeiro amor, aquela paixão, até conhecer o namorado. Engravidei. Só que eu engravidei e não quis casar, aí essa foi a questão. Então, assim, uma época difícil, foi em 91, então, assim, que eu me converti. Em 94, eu engravidei e tive a minha filha, de 93 para 94, ela nasceu em 94, e foi, assim, uma coisa difícil de encarar, porque eu vivi aquele momento da igreja com muita restrição. A primeira bermuda que eu usei, eu fui chamada no gabinete do pastor, porque a gente só usava saia. Então, assim, eu tenho toda essa experiência, e aí a igreja, eu falei assim, pronto, vai cair na minha cabeça. Mas só que foi um pouco o contrário. Eu tive um pastor muito amoroso, o pastor Edinho, que eu lembro bem, e ele me acolheu, mesmo com a minha decisão de não querer casar, porque eu achava que eu não estava preparada para casar naquele momento. E criei a minha filha muito tempo sozinha, até conhecer o meu atual esposo, que nós já estamos juntos há 22 anos, e é o Adilson. E aí eu tive a Avelina Paula, que está com 19 anos, já está fazendo faculdade de Direito, e o Isaac agora com 4 aninhos. Então, o Isaac assim, mesmo, né?
O Isaac veio presentinho no finalzinho. Eu falo que é da velhice, que eu tive ele com 40, eu tive ele com 40, engravidei com 41, né? Então eu falei, essa idosa de 45 anos é um negócio extraordinário. Você, minha filha, vai viver até 105, pelo menos. Ai, que bom! Que bom! Vai ver seus filhos, os filhos dos seus filhos. Amém. E os filhos dos seus netos. Com a graça de Deus, vai ter vida, saúde, alegria e muita força em Deus. Amém. O nome do seu esposo você falou, mas eu não guardei. Adilson Avelina. Adilson. Ele tem mais ou menos a sua idade. Tem. Ele está com 51. Ele é 7 anos, mais ou menos. Uma diferença boa, equilibrada. Legal. Tranquilo. Mineiro. Braulio me mostrou 2 fotos aqui, antes de você entrar, antes do programa começar. Isso. E eu vou pedir a ele para mostrar uma foto, depois a outra, em seguida. Tá. E eu achei que foi um contraste. Tá. Vou te mostrar primeiro 3 fotos da primeira fase, tá? Para você ver. Eu consegui mais 2, na hora da devocional aqui, eu fui futucando a Jaqueline e acabei achando mais. Então meu tem Deus, mais. O trabalho destrói. Olha o trabalho da Jaqueline antigo, vendendo Super Bonder. Eu tô vendo aqui, você vendia Super Bonder. Vendia bolsinha na praça, carregando coisa, aí tem essa foto aqui, ó, mais perto um pouco. Aí a gente pode ver bolsinha, né? Coisa para cabelo. Esse bichinho aqui, ó, Tamagotchi, você lembra aquele bichinho? Vendia muito. Isso, até que aconteceu, sabe o que, Caio Fábio? A polícia chegou, olha aí, e levou a banca toda, rapaz, deu B.O. Meu Deus. Só que aí o tempo passou, Caio Fábio, o tempo passou, e aí a gente tem ela aqui, ó, onde ela está agora? Olha aí, como é que Deus faz? No Palácio do Governo, como vice-governadora. Aí eu assumi como governadora nesse dia aí. Como governadora. Você estava interina aí, né? Interina. Tava interina. Sensacional. E quanto tempo passou entre a mãe trabalhando como camelô para sustentar a família, dando duro, sozinha, e esse momento agora em que você se assenta com os príncipes do seu povo? Então, eu trabalhei de camelô aqui no Centro de Vitória há aproximadamente 15 anos. Porque eu comecei muito jovem, aí teve uma fase da juventude que eu decidi tentar um emprego de carteira assinada, mas não deu muito certo, porque meu pai veio a falecer, e a gente tinha que cuidar do ponto, minha mãe não conseguia cuidar sozinha, então eu vim para o Espírito Santo, eu sou carioca, eu vim para o Espírito Santo aos 12 anos. Então, assim, nossa família, meu pai já era nordestino e já veio para o Espírito Santo com o intuito de melhorar de vida. E chegou aqui, meu pai tinha um conceito assim, para se ter respeito na vida tem que ter dinheiro. Então, a gente começou a trabalhar muito cedo. Eu parei de estudar na 5ª série do ensino fundamental para ter a minha primeira barraca. Eu consertava aqueles relógios. Não sei se você lembra aquele champion que trocava pulseira. Sim, então, coloridinho. Colorido. Então, ele vendia aquele relógio e ele me ensinou a trocar pino, trocar bateria. Então, com 14 anos, eu já trocava pino, bateria das coisas, gravava nome em caneta, em negócio de metal, e a gente sobrevivia dali. Só que ele faleceu e aí eu tive que ajudar minha mãe. Depois eu engravidei da minha filha, eu continuei. As minhas filhas, ela foi praticamente... Eu levava para debaixo da barraca lá, ela levava num colégio pertinho, vinha, trabalhava... E assim, era difícil, mas eu sempre falei assim, eu aprendi com a minha mãe, esse lado de não olhar muitas coisas negativas, olhar sempre as coisas pelo lado positivo. Eu estava na calçada, mas eu era camelô, uma vida sofrida, porque a cidade às vezes passava por reformas, então tirava os camelô, era uma briga. E com isso a gente começou a atuar em sindicatos, em associações, formamos associações, e isso que acabou, de uma certa forma, me projetando para a vida pública. Na realidade... Aí eu falava assim, ela fala, ela briga, aí apontava para mim, né? Na realidade, todas
caracterizações de uma liderança de natureza político-popular foram se configurando na sua vida durante o tempo de camelô, de promover a união da classe, de buscar os sindicalizados em favor daquelas operações, de terem oficialidade para discutir com a polícia, com a prefeitura, com o município. E aí você foi fazendo a sua faculdade política, relacional, e aprendendo os sistemas do poder na cidade, de modo que foi uma formação extraordinária, né, Jaqueline? Foi uma formação extraordinária, porque na própria vida, logo depois, quando eu conheci o meu esposo, nós casamos, eu fui morar num bairro que tinha 36 ruas, só uma pavimentada, então era outra luta, eu virei líder comunitária, me candidatei, eu sempre olhei por essa coletividade, eu tenho condição de fazer, eu tenho condição de falar, eu fui eleita para o conselho de classe sem nem me candidatar, era só porque as pessoas viam eu falar e brigar por algo que era coletivo. Então isso acabou... Não é você que se projeta, as pessoas vão te projetando, as pessoas vão dizendo, você pode ser vereador, meu esposo falava, você pode ser vereador, e ele foi... Quando o marido diz que você pode, porque tem uma vocação insofismável, não é? O marido dizer, vai, meu amor. Não é muito fácil, porque também eu conheci ele no movimento político e de camelô. Nós dois éramos camelô, a gente brigava juntos ali pela uma associação, pelo respeito. Logo depois veio a discussão da lei do MEI, aí a gente incentivava muito os ambulantes, quem era autônomo, a se cadastrar no MEI para ter um direito, uma aposentadoria no futuro, quem sabe, ou qualquer direito que fosse. A gente foi discutindo coisas e foi se envolvendo. É interessante que a primeira reunião que eu tive com a Câmara de Vereador da cidade de Vitória, que é a capital onde eu trabalhava, eu pensei assim, meu Deus, eu vou conversar com os vereadores, o que eu vou vestir, qual a roupa que eu vou vestir naquele dia. E, na verdade, ali eu percebi que não era a roupa que era o mais importante. Quando eu cheguei naquele ambiente, eu falei assim, eu vou voltar a estudar, porque eu tinha só a 5ª série com 26 anos. E aí eu decidi entrar numa EJA, voltei para estudar. Eu estudava numa EJA, pegava a apostila, vinha estudar na barraca, ia lá, fazia a prova, voltava. E levei quase 8 anos para terminar o ensino fundamental. Depois fui para uma EJA, terminar o ensino médio, já casada. E, assim, quando eu entrei no mandato, eu falei, eu quero uma formação. Esse ano, estando vice-governadora, em 2019, eu estava na sala de aula, terminando a minha faculdade de Direito. Então, o primeiro diploma, que é da Jaqueline. Meu Deus do céu! Eu levei 10 anos para terminar a faculdade de Direito, mas consegui. E, assim, uma vez o professor perguntou, como você, estando vice-governadora, consegue estar aqui como aluna? Qual é a sua experiência? Eu falei, essa é maravilhosa, porque eu tenho uma experiência da vida e agora eu estou buscando, que eu ainda tenho, parece que tem uma lacuna, assim, um vazio em mim pela experiência acadêmica. Então, assim, eu tenho muita sede de conhecimento e, às vezes, eu falo mesmo, eu não entendi isso. E eu pergunto, não entendi, não compreendi, me explica de novo. Então, assim, eu acho que é uma experiência boa. Eu fiz o inverso, o caminho inverso e deu certo. Meu Deus do céu. Sua relação com o governador, como é que ela se configurou? Então, quando eu tive meu mandato de vereadora, eu fui vereadora na cidade, eu fui a 6ª vereadora mais votada e decidi não ser candidata à reeleição. Uma pessoa totalmente desprendida também de poder, porque eu comecei na Câmara, percebeu uma certa dificuldade que as mulheres têm em se portar na política, em tratar com articulações políticas. Ali eu percebi que eu tinha muita dificuldade e que eu precisava me aprimorar, um conhecimento, alguma coisa mais. Mas eu comecei a discutir a pauta das mulheres no contexto da violência. Então, eu comecei a discutir a pauta na Câmara. E comecei a perceber que na Câmara não tinha muito espaço para discutir isso, porque a Câmara você discute coisas da cidade, do bairro, do conselho de escola e dos conselhos municipais de saúde e educação, no qual eu fazia parte de assistência social.
Então, eu falei assim, eu não vou vir candidata à reeleição. Aí tomei uma decisão minha, o grupo não concordou muito, mas eu falei, a minha decisão, não sou candidata, eu quero ir para um partido maior e quero me projetar de uma forma que eu tenha mais conhecimento. Então, eu me filiei ao partido no Estado, o governador atual não estava no mandato, estava fora, o Renato Casagrande, e ele me convidou para o partido dele, eu fui. Cheguei lá, eu fui para a Secretaria de Mulheres discutir justamente esse empoderamento das mulheres no espaço de poder, que aqui no Espírito Santo, nós tivemos a primeira senadora em 2014. Então, assim, você percebe que é tudo muito novo. A primeira mulher vice-governadora em 500 anos de redemocratização sou eu. Eu vou entrar para o livro da história. Isso chega a dar um gelo na gente, de saber que daqui a 100 anos alguém vai olhar e vai ser a Jaqueline lá, entendeu? Porque não teve outras. E eu quero que tenha mais mulheres. Então, eu comecei a trabalhar muito para isso. O governador, nós somos o mesmo partido, as coisas cooperaram, alguém disse que o universo conspirou ao meu favor, e eu disse assim, que as coisas cooperaram para o meu bem, e na semana que eu me coloquei como candidata a deputada federal, e ele falou, vai tocando aí seu projeto, e eu falei, governador, eu quero ser candidata federal, mas eu vou fazer uma campanha mais na minha cidade, porque em 2020 eu quero ser candidata a prefeita, então eu me projetei, me preparei para pensar para frente. Só que quando chegou no meio do caminho, faltando 10, 15 minutos para ele fechar, ele não me falou nada, ninguém do partido falou, ele chamou assim na sala, Jaqueline, você não pode ser candidata federal mais não. Aí eu brinquei, cruzei o braço e pensei, que sacanagem, eu pensei assim, cortaram a minha cabeça, ele falou bem assim, não, eu quero te convidar para você ser a vice-governadora, eu quase caí da cadeira. Eu falei bem assim, você está falando sério? A ficha demorou a cair, eu acho que é aquela coisa da síndrome da impostora. Será que é eu que tô? Será que é verdade? Eu levei uma semana, acho que, para cair mesmo a ficha. E depois minha filha, tudo que você não é impostora. Aí me deu aquele negócio, será que sou eu mesmo? E aí começou a oposição falando, ele vai trocar, porque era do mesmo partido dele, 10 dias que passa a lei para poder trocar. Eu fiquei 10 dias sofrendo com aquela coisa assim, será que vai trocar? Será que me usaram? Será que é isso? Mas, no fundo, Deus falava comigo. Porque eu tenho uma experiência, assim, talvez algumas pessoas que ouvem não crê, mas do Espírito falar dentro do coração, assim, você entender a voz dele. Quando eu me filiei, que eu comecei a caminhar e participei de vários cursos, fui a Brasília 5 vezes. Quando vereadora, eu não fui nenhuma vez. Depois, no partido, eu fui 5 vezes fazer cursos. E aí, quando eu um dia no carro, voltando de uma das reuniões, eu ouvi uma voz assim, tão singela no meu coração. Olha só o que a voz singela, que eu chamo de Espírito Santo, falou comigo assim, aprende o hino do Espírito Santo. Falou desse jeito dentro do meu coração. Aí me deu aquela coisa, porque eu conheço essa voz. E por que aprender o hino do Espírito Santo? Porque eu já tinha sido vereadora, é uma coisa que é incomum as pessoas saberem cantar, só sabem o refrão. Na mesma hora, eu peguei o celular e comecei a ouvir. Com 2 dias, eu sabia cantar o hino. E aí eu não sabia. Isso levou quase 1 ano depois, e eu recebi esse chamado para ser a vice-governadora. Eu me lembro que no dia da posse, eu estava cantando o hino como se fosse uma oração dentro de mim, porque eu tinha certeza que Deus sabia onde eu ia chegar, porque é Ele que faz, Ele e Ele faz todas as coisas, mas não teve um planejamento. Muitas pessoas não entenderam, os grandes, de onde veio essa mulher. A minha relação com o governador é excelente, eu olho ele como um professor, como um líder, que me ensina, que me orienta algumas coisas, e eu estou muito animada, eu estou muito feliz com tudo que a gente está vivendo. Olha, dá para a gente ver daqui, sentir a vibração da tua alegria aqui onde eu estou. Coisa linda. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está num estado complexo. Ele é pequeno, mas é complexo. Já teve um dos maiores índices de violência do país, o tráfico de drogas migrou forte para o Estado durante
alguns anos, problemas fortes com a polícia também, com algumas exacerbações policiais no combate ao crime. Houve muita corrupção política. Eu ia muito aí quando você ainda era criança. Eu estou indo ao Espírito Santo nos últimos 45 anos. Eu fui com muita regularidade quando, por exemplo, o Magno Malta ainda era cantor gospel, viajando pelo estado. Onde eu ia pregar, ele sempre estava lá querendo uma oportunidade para cantar. E eu conheço muita gente, o pastor Silas, que já faleceu, foi um líder importante aí na cidade, um monte de outras pessoas. E eu sei que o Estado do Espírito Santo é profundamente conservador. É um Estado muito evangélico, tem uma demografia evangélica bem expressiva, uma presença e, por outro lado, muito conservadorismo em alguns aspectos. E você, mesmo que a gente não tenha falado ainda de partido, de ideologia, de compromissos, de nada, é óbvio que o que o Evangelho produziu em você é mais ou menos o que eu ensino todo dia aqui, que eu gosto de ver evangélicos na política, mas eu detesto ver políticos evangélicos. O político evangélico é um despachante de igreja e de pastor. Verdade. Um evangélico na política é sal da terra, é luz do mundo, é um indivíduo que não está ali para propagandear religião, não está ali para defender segmentos ou ser sectário, está ali com o caráter de Cristo, querendo ser um cidadão luz para toda a sociedade. E é óbvio que é isso que está em você, vaza de você. Então, a minha pergunta é a seguinte: como é que você tem sido tratada pela comunidade evangélica até agora? Então, assim, eu não tenho dificuldades com a comunidade evangélica no sentido de, hoje, lógico, tem um grupo que está muito linkado com esse grupo mais reacionário do próprio governo federal, que a gente entende, eu entendo, eu olho, não concordo, eu não discuto com eles, mas aqui a gente teve um apoio grande, porque o governador é muito equilibrado, apesar da gente ser um partido centro-esquerda, você vê que é um partido que votou em massa no governo federal hoje, no presidente da República atual, mas nós ganhamos no primeiro turno, ou seja, uma mulher negra periférica e um homem de centro-esquerda com mais de 30 anos nesse cenário partidário. O Renato, você deve conhecer bem, o Renato Casagrande, ele já foi senador, já foi deputado federal, já foi governador uma vez. Então, assim, o nosso governador ele tem uma experiência larga na política e acaba ele controlando no sentido de buscar o equilíbrio das coisas. Então, ele sempre fez as reuniões, por exemplo, agora mesmo na pandemia. Nós passamos por dificuldade eu sempre falei, nenhum líder quer fechar um comércio, nenhum líder quer botar criança, dizer que não tem aula, fechar uma escola. É tudo muito difícil para a gente que sempre pregou pela liberdade e sempre gostou da liberdade. Mas o contexto era salvar a vida, e os cientistas estavam dizendo que o que salvava era máscara, isolamento social, de distanciamento, e por mais que uma voz, vamos dizer assim, do governo federal vinha contrária, nós mantivemos a nossa linha. Então, nós buscamos para dentro. Por exemplo, a gente não fechou igreja no decreto, mas nós chamamos todos os líderes e falamos: não tem condições de ter culto, então a gente tem que ter bom senso. A igreja está aberta para uma pessoa, às vezes na igreja tem psicólogos, uma pessoa quer estar lá, quer ir ter um atendimento individual, não tem problema, é importante até estar nesse momento. Então, isso tudo foi muito compreendido pela comunidade. Eu tenho, assim, uma relação boa,
Mas é igual você falou, eu não gosto de levantar essa bandeira, assim, de falar assim, porque eu tenho que promover igreja, promover debates ideológicos, promover essas coisas que eu não gosto. Eu gosto de promover política pública, eu gosto de cuidar de gente, eu gosto do social, eu gosto de ajudar as pessoas da forma que a política pede. Então, é isso que eu acredito, entendeu? E eu vou em cima do que eu acredito. As pessoas me perguntaram, na época, quando teve a situação da menina que foi abusada com 10 anos pelo tio, desde 7 anos de idade, ela sofria um abuso sexual. E aí, quando o repórter me perguntou, ficou todo mundo tenso, eu falei assim, gente, eu vou dizer a Jaqueline, se fosse uma das minhas 2 filhas, eu rodava o mundo e não deixava ela ter esse filho do abusador. Mas é uma coisa minha, então eu não quero entrar nesse debate de quem está certo e errado. Eu não gosto de julgar as pessoas por nada. Eu gosto de usar a minha régua do amor, porque é o que falta. A minha sensibilidade com você, porque tudo que eu aprendi de você e de outros, do meu pastor, de outras pessoas, é que o amor ele transcende essas coisas e a gente precisa estar sempre preparado. Por exemplo, quando teve aqui teve a nossa conferência do LGBT que nós fizemos, até porque eu fui e eu dei abertura, porque eu sou governadora de todos, e eu estava como governadora, e eu falei, assim como a igreja acolhe e precisa acolher, o Estado também, a gente não pode ficar fazendo seleção de pessoas, de quem vai ser atendido, quem não vai ser atendido. Então, eu tento fazer esse diálogo macro, sinto às vezes falta de alguns mentores assim para entender. Na violência das mulheres, por exemplo, eu usei uma pesquisa daí do Instituto de Brasil, não sei se é Brasília ou São Paulo, que é o Instituto Mackenzie, que era da Presbiteriana, você deve conhecer bem. É da Igreja Presbiteriana. Da Igreja Presbiteriana. Ele fez um estudo, por exemplo, que 40% das mulheres que sofrem violência são evangélicas. E quando eu levantei essa pauta, que eu vi essa pesquisa, eu chamei várias líderes evangélicas lá na vice-governadoria, e na hora da reunião, uma levantou e falou, eu passei por isso, meu marido era presbítero, e 10 anos eu apanhava dele. E toda vez que eu falava para o pastor, ele falava, calma, irmã, vou orar, que isso é coisa do diabo, vai melhorar. E essa mulher, 10 anos, ela foi agredida pelo presbítero, e ele pregava na igreja. Então, essas coisas, a gente fez um choque aqui. Então, nós estamos participando de muitos debates nessa linha, porque eu acredito que foi para isso que Deus me colocou, porque... Mas é claro... Né? Como diz, quem sou eu na fila do pão. E, olha, eu espero que o Renato Casagrande, ele é um cara casa grande, casa aberta, casa generosa, casa com muitos cômodos. Eu espero que ele perceba a graça que existe em você, o dom, o carisma e o caráter. E eu desejo de todo o coração que a sua vida política ascenda, suba, e que você se mantenha simples, quebrantada, humana, solidária, generosa, corajosa, valente, profética, ao mesmo tempo extremamente tolerante com os que pensam diferente, mantenha o seu espigão, seu carnegão de fé e de compromisso. Só quem tem um carnegão de fé, de consciência e de compromisso é que tem a ousadia, a coragem e a segurança de abrir os braços para todos. Os que não têm essa coragem são porque não têm esse espigão plantado no ser. Não tem lá no fundo essa pedra de esquina, essa pedra maravilhosa que é o prumo da nossa existência. Quem não tem isso tem medo de tudo. Quem tem isso não teme nada e sabe que maior é aquele que está em nós do que qualquer outra coisa que esteja no mundo.
Então, eu quero ver você ainda em muitas outras situações, influenciando com o poder não religioso do Evangelho. Porque esse é o poder não religioso do Evangelho. Quando o Evangelho se torna religião, ele vira cristianismo. Mas quando o Evangelho é mensagem encarnada, ele se torna poder de Deus para salvação, para libertação, para promoção humana e para tudo quanto seja milagre de vida. Isso está dentro de você, você não fez essa viagem à toa. Esse é um treinamento que Harvard não dá, que a faculdade de Oxford também não oferece. E nenhum curso extraordinário. Você está sendo forjada naquele cadinho da existência mais real possível. E que isso seja plantado em você com raízes tão profundas que, não importa onde Deus te leve, você seja uma árvore frondosa, capaz de continuar acolhendo e acolhendo e acolhendo aqueles que, com toda alegria de amor, você acolhe no dia de hoje. O teu sorriso é a tua bandeira, minha querida, e os teus compromissos são a sua confissão de fé cotidiana. Eu quero que você leve lá o meu abraço para o Roberto Casagrande, para os amigos, um muito especial no seu marido, nos seus filhos e no seu pastor, que você disse que é um homem generoso, gente boa. E eu fico feliz quando eu sei de um pastor que compreende uma vocação tão linda, tão limpa, tão genuína quanto a sua. Obrigada. E eu quero que você saiba que, para mim, foi uma grande honra ter tido você aqui. Você vai voltar tantas vezes quantas você queira. Toda vez que você tiver algum anúncio que você queira compartilhar com o país todo, com gente de fora do país, pode falar comigo, que eu estou aqui para... Eu quero ajudar todo mundo que carrega o bem do Evangelho e a alegria do Reino de Deus no coração. Que bom, obrigado, Caio. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Eu juro que eu fiquei assim, extremamente ansiosa, porque assim, eu conheci você lá atrás, não conhecia pessoalmente, mas quando eu me conectei a você na rede social, eu fiquei tão feliz, e eu logo quando eu comecei a fazer o Reconexões, eu estou assim, me deliciando com a palavra diariamente. É tão bom ouvir, é tão bom aprender, e eu preciso sim dessa mentoria, dessas orientações de uma pessoa que tem a experiência nesses dois campos. Como eu falei, meu pastor é uma pessoa abençoada, um homem extremamente amoroso e humano, mas não tem uma experiência nesse campo político, então eu sempre preciso de ser orientada, porque eu tenho uma certeza, eu quero fazer tudo que Deus me capacitar a fazer, mas sempre reconhecer que Ele é Senhor de todas as coisas. Então, assim, é isso que eu penso, e fazer com alegria, com leveza, sem se preocupar com mandato. Será que vai ter outro mandato? Será que vai ser o quê no futuro? O amanhã não nos pertence, a gente vive hoje com muita força. Eu só queria, antes de encerrar, Caio, mandar um beijo para o Matheus Antônio, que eu anotei aqui. Ele é um amigo da minha filha e mandou assim: eu amo o Caio, assisto ele todos os dias, pede sua mãe para falar de mim. Aí eu estou mandando um beijo para o Matheus. E também quero mandar um beijo para a Adriana, aí, sua esposa, que está aniversariando. Um beijo, Adriana. Eu assisto os vídeos que vocês estão juntos, eu fico muito feliz. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Tá bom? E você conte comigo, e com todo tipo de mentoria. Obrigada. A minha existência rodopiou a terra em muitos lugares e circunstâncias diferentes, e isso não foi à toa, isso foi para ter uma palavra de experiência para aqueles que precisam, e eu tenho
me oferecido com muita alegria para todas as pessoas que eu identifico como gente que carrega a marca do Evangelho, a marca do Reino de Deus, na singeleza e na simplicidade do coração, como é óbvio, explícito, no seu caso, querida Jaque. E olha só, eu tenho alguns amigos para te apresentar, amigos, inclusive, de outros estados que estão labutando na política, com o mesmo olhar que você tem, com a mesma perspectiva. Era legal vocês se conhecerem, um fortalece o outro, sim, trocam experiências. Tem um mentor amigo meu aí, em Vitória, um homem experiente, de muitos anos de jornada, já viu de tudo, um cara muito culto no que está acontecendo politicamente no mundo e no país. Então, tem algumas pessoas que eu gostaria de apresentar a você que eu acho que serão muito boas e muito úteis. Obrigada, e você conta com o acolhimento desse coração, você e o seu marido. Obrigada. E os seus filhos. Tá Obrigada. Bom, querida? Obrigada. Jesus, eu quero te agradecer pela vida da Jaqueline, pela inspiração de felicidade que ela me trouxe, pelo sorriso dela, pela espontaneidade, pela alegria, pela singeleza de coração. Permite que nada roube do coração dela a luz dessa espontaneidade e, ao mesmo tempo, enche-a de sabedoria, faze-a simples como as pombas e prudente como as serpentes. Eu te peço que toda a luz do céu venha sobre ela e que ela seja de uma utilidade imensa nesta e nas próximas gerações. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Ô, minha filha, muita felicidade estar com você aqui. Beijo em cada um. Quando você levantar daí, se você estiver em casa, dê um beijo no maridão, dê um beijo em todo mundo em meu nome, tá bom? Tá bom. Que felicidade. Amém. Beijo. Deus te abençoe. Você já sabe o caminho de casa. Tá jóia. Obrigada. Tá bom? E se vier a Brasília, me visitar é praticamente a lei. Ai, tá ótimo. Feliz. Tá Obrigado. Bom? Obrigado. Parabéns, Braulio, pelo seu trabalho. Obrigado, querida. Obrigado. Caião, eu queria só mandar um abraço para encerrar para a Sara, para a Jennifer, para a Iris e para a Márcia, que foram as 4 pessoas que me fizeram chegar até a Avelina, que consegui chegar na Jaqueline. É, né? A pessoa vira vice-governadora, é uma escada para chegar nela, rapaz. Você não está entendendo. Eu comecei às 3 da tarde. Se você tivesse me falado, eu daria o número do celular dela para você. Mas aí o Cunha me passou da Sara. Eu comecei pela Sara. Eu comecei 3 da tarde. Eu fui chegar na Avelina às 7h30 da noite. Mas consegui. Chegou muito antes da hora, viu? Beijo, minha querida. Deus te abençoe. Amém. Tchau. Eu estou aqui sempre. Obrigada.